Bom dia, bom dia, bom dia para você que nos assiste, mulher maravilhosa, empoderada, que não aceita menos do que você merece, que não vai ficar subjugada a uma situação de violência, vai denunciar, já aprendeu como denunciar. Bom dia para você, homem maravilhoso. Aliás, os telespectadores da TVI só tem telespectadores respeitosos, hein? Meu bom dia só se dirige para esse tipo de homem, para aquele que respeita a mulher, que trata bem a mãe, as filhas, enfim, que sabe como se colocar no mundo e nas relações interpessoais. Bom dia para você que está aí nos assistindo. Eu estou de vermelho. Já me chamaram de petista, mas eu estou de vermelho e tem um motivo. A TVI News está completando 20 anos de existência essa semana. Verdade. Então, ó, estamos aqui todo mundo de vermelho, de branco, de preto, as paletas oficiais aí da nossa semana de comemoração. Aliás, o nosso ano de comemoração, hein, Pérola? Nós precisamos de um ano de comemoração, porque a TVI, ela representa muito para o sul da Bahia. É a única TV fechada por assinatura para você, telespectador querido, que nos dá audiência aí diuturnamente. Então, você vai nos encontrar ao longo da semana falando de outros programas, falando da nossa programação especial e, obviamente, falando dos 20 anos da TVI, sempre, ó, mandando muitos beijinhos e muitos abraços carinhosos e afetuosos ao nosso querido Barbosa, que é o mentor disso aqui, que é o coração disso aqui e que, portanto, é o que pulsa, é o que move, é o que une todos nós nesse propósito da TVI News, né? De empoderar você, de repassar informações, né? E de trazer um conteúdo, né? Tão construtivo para a tua formação enquanto pessoa, enquanto aluno, enquanto cidadão, enquanto mulher, porque hoje eu falo pra mulher, hein? Ela por elas. Vamos começar? Vamos começar hoje o nosso quadro? Ó, hoje eu vou falar sobre assuntos polêmicos que eu tenho certeza que você teve acesso aí ao longo da semana a essas notícias. Vou começar pela última, tá? A última foi a de ontem, que envolveu a Bia Miranda. Produção, cadê a foto da Bia? Da Bia, do Buarque e do Caleb, o pequeno Caleb. Mas, Úrsula, por que você quer falar sobre esses casos de famosos? Porque, olha bem, a vida do famoso é uma vida tão normal quanto a nossa. Eu e você, se eventualmente passamos por divórcio, vamos falar de guarda compartilhada, de guarda alternada, de guarda unilateral. E esse casal, especificamente, escolheu a guarda compartilhada, né, para continuar educando aí o pequeno Caleb. Olha lá, que lindo esse casal. Mas já nos primeiros dias, logo depois do nascimento do Caleb, eles se separaram. A Bia deixou o bebê por conta do Buarque e foi se envolver em festas, né, em compromissos da vida dela. Quem sou eu para julgar? Em que pese, se eu tivesse no lugar dela, obviamente que não faria o que ela fez, porque eu acho que nesses primeiros dias de vida, o filho precisa da mãe, o bebê precisa da mãe. Mas a Bia fez uma escolha. E nesses primeiros dias, ela disse ontem em algumas entrevistas que se sentiu muito cansada, que a criança ficava 24 horas no peito e que não sabia que o leite materno não estava alimentando a criança, e por isso ela decidiu, foi mais fácil, ou talvez mais conveniente, mais cômodo, ou seja lá o que for, qual foi o motivo, deixar com o pai e sair mundão afora. E aí todo mundo acompanhou, né? Que o Buarque assumiu essa paternidade responsável afetiva. Enquanto a Bia estava aí, começou a se envolver, inclusive, com um camarada conhecido como Gato Preto. Alô, mulherada, pelo amor de Deus. E aí é onde a gente vai entrar com o direito. Aliás, se pudesse deixar a foto da Bia, do Buarque e do Caleb aqui do lado, para eu continuar falando, eu agradeceria muitíssimo. Qual foi o babado de ontem? O babado é o seguinte: a Bia chegou nas redes sociais e disse: olha, eu não tenho acesso ao meu filho. A guarda é compartilhada, mas o Buarque fica impedindo. A gente mora no mesmo condomínio e tudo, mas ele me impede, ele isso, ele aquilo outro. Bom, é óbvio que os dois lados têm as suas razões, mas a gente precisa colocar em xeque o seguinte:
Como que vai ficar a integridade física e emocional dessa criança com o contato que porventura ela passe a ter com o pai ou a mãe que está fora de casa? O padrasto coloca em risco a integridade física e emocional da criança? A madrasta coloca em risco a integridade física e emocional da criança? Coloca. O Buarque está dizendo que coloca. Tanto coloca que ele disse assim, ó, não deixa o meu filho ir para casa dela porque lá tem muita droga, lícitas e ilícitas, né? Lá tem muitas situações que não são apropriadas, né, para um bebê. Razão pela qual eu não deixo meu filho ir. Eu prefiro que ela venha aqui para casa e que ela visite o nosso filho aqui, acompanhado da babá, ou de mim, ou de outras pessoas de minha confiança. Mãe, você pode fazer isso se porventura você se sentir desconfortável, insegura com a presença da madrasta? Pode, claro que você pode. Desde que você comunique ao juízo quais os motivos pelos quais você se sente insegura em colocar sua filha ou seu filho em contato com o padrasto ou com a madrasta. Ah, eu não gosto dela. Isso não é motivo para você não deixar, mas o fato dela ter trazido para você algum elemento de insegurança, em algum momento ela expôs a criança a uma situação desnecessária, desconfortável, de insegurança. Então você tem toda a razão para reportar essas condições ao judiciário e dizer assim, olha, eu não quero que meu filho esteja exposto ao contato de fulano ou de beltrana. Às vezes a pessoa já demonstra que tem aí o desequilíbrio psicossocial, um desequilíbrio psicossocial, comportamental, um desequilíbrio nas suas atitudes e óbvio que como mãe, porque eu tô falando para mães, mas isso serve para os pais também. No caso, é o Buarque que está impedindo o contato da Bia na casa da Bia sob o argumento de que aquele ambiente não é um ambiente propício e seguro para uma criança. E o pior de tudo, depois a Bia foi se defender nas redes sociais e chegou a dizer assim, que droga, gente, aqui só tem maconha. Como se maconha não fosse droga. Mas é isso. Então, todo mundo tem assistido aí a vida que, infelizmente ou felizmente, ela decidiu adotar para ela, né? Quem somos nós para julgar? Cada um é cada um. Mas o fato é que, nesse momento, a gente precisa ver o bem-estar da criança. E para o Buarque, o pai do menino, que está tomando conta dele desde quando ele nasceu, e a mãe resolveu aí viajar pelo mundo, aquele ambiente não é um ambiente saudável. E olha, eu comecei a achar, Pérola, que a ficha da Bia começou a cair. Quantas escolhas dela, né? A ficha dela começou a cair. Eu tenho pra mim que... Bia já vem de um contexto aí, né? Ela é neta da Gretchen, a mãe dela deixou ela ali, abandonou ela também. Ela participou do reality A Fazenda. Foi assim que ela ganhou visibilidade, se tornou conhecida, famosa. E o que ela mais falava lá era sobre esse abandono da mãe. Que a mãe havia abandonado ela, que o padrasto estuprou, que aconteceu diversas coisas. Então, assim, é um pouco confuso ali, né? Ela também ter deixado, mesmo que a gente ache, mas ela também já passou por essa situação. Mas era o que ela mais frisava. Que foi a Gretchen, abandonada pela mãe. Que foi a Gretchen quem pagava ali os estudos dela, que ela então foi morar com um vizinho, foi uma vizinha, durante um período, enquanto a Jenny, que é a filha da Gretchen, não queria contato com ela. Tanto que agora, durante esse tempo aí, né, que ela sai, larga o menino com o Buarque e arruma um outro relacionamento, a mãe descobre então que ela estava sendo ali agredida. Teve uma briga com esse gato preto e a mãe tenta buscar, tirar ela de casa. Sim. Ela pede ajuda à mãe. Quando a mãe chega com a polícia, ela já fala que não, já muda a história. Que não era aquilo. Que não foi aquilo que aconteceu. Então, assim, o Buarque que assumiu a paternidade da criança, do Caleb. Total. Sim. Ele cuida do menino desde mais novo, agora o menino já deve ter o quê? Uns 6 meses, né? Tá mais durinho, já realmente consegue agora se alimentar ali, né? Com outras coisas, mas logo de cara não. Precisava do cuidado materno, da atenção ali, que é importante, sim, o aleitamento também. Então, assim, a Bia, ela dá essa desculpa que ela estava cansada ou que algo aconteceu, não existe. Ela abandonou a criança. Eu acho que ela não deveria ter acesso ali, então, à guarda dele.
Não deveria. São nuances, assim, que a gente tem acesso somente ao que colocam nas redes sociais, né? O que vem pra mídia, que é o que é conveniente para eles, é o que a gente tem acesso, né? Se deveria ser uma guarda unilateral em virtude desses pormenores que você expôs, então cabe ao Buarque pedir ao judiciário a conversão da guarda compartilhada para unilateral. O que a gente sabe é o seguinte, coçou o nariz. Gente, o que é isso? Ao vivo. Olha, o que a gente sabe é o seguinte, nós temos o poder de transformar os nossos traumas e as nossas dores em algo positivo ou em algo negativo. Então, a Pérola acabou de dizer que ela tem um histórico de rejeição materna. E olha o que ela está reproduzindo para o filho. A rejeição e o abandono maternos. Então, se ela precisa de ajuda psicológica, ela precisa se valer de um profissional da psicologia, da psiquiatria. Ela precisa buscar ajuda. O que ela não pode é reproduzir na vida do filho e achar que isso está normal, que está tudo bem. Então, o que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada é a divisão de obrigações, de responsabilidades, de tempo, né, de decisões. Eu vou colocar meu filho em qual escola? E óbvio que a guarda compartilhada não se encaixa para situações assim de abandono. Quer dizer, se a mulher foi viver a vida dela, o cara foi viver a vida dela e não tá nem aí pro menino, não quer participar das decisões diárias, do dia a dia da criança, não quer dividir responsabilidades, é difícil. A guarda compartilhada é só no papel, né? E aí, quais são os outros tipos de guarda? Unilateral, que você sabe que mulher vítima de violência doméstica tem o direito de pedir a guarda unilateral. Tá na lei. Uma lei sancionada por Lula em novembro de 2023. Então, todo mundo sabe aí que a guarda unilateral é a que melhor se aplica para esses casos de violência doméstica. E, aliás, a Bia tá grávida do gato preto. E, logo, logo, ela vai ter o bebê. Ela pode amanhã ou depois pedir a guarda unilateral desse menino? Eu penso que se as situações de violência doméstica se perpetuarem ao longo do tempo, ela pode sim pedir a guarda unilateral do filho. Úrsula, esse assunto aí é polêmico da Bia Miranda. E você, como advogada, já tira aqui nossas dúvidas. É o seguinte, ela está grávida agora do gato preto, mas sim, a gente volta um pouquinho no tempo. Esse bebê era gêmeos, eram 2 bebês. Ela fez o aborto, porém um dos bebês não morreu. E ela decidiu, então, que ela iria continuar, né? A gravidez, ela iria prosseguir. Então, assim, é tão polêmico esse caso da Bia Miranda, gente, ela não poderia ter acesso ali à criança, porque, primeiro, ela foi às redes sociais, disse em vídeo que ela iria fazer o aborto, ela interromper a gravidez, e aconteceu ali de um dos bebês não ter morrido, né? Não aconteceu. E ela veio, né, a público depois de postar um vídeo ali de dancinha com ele e tal. Aí as pessoas começaram a comentar que a barriguinha dela tava grandinha. Gente, não aconteceu, não fez? Aí ela veio a público falando que não. Que um dos bebês estava bem grandinho, estava saudável e que ela iria manter, sim, a gestação. Então, eles já estão vindo de uma situação totalmente, assim, de desequilíbrio. Totalmente. Então, o Buarque de não querer que o menino, tem razão, o Caleb, esteja com ela, realmente é aceitável e super cabível, tem né? razão. É por isso que eu disse aqui no início que se você, mãe que me assiste, você, pai que me assiste, enfrenta uma situação como essa, se sente seguro, inseguro em deixar seu filho em contato com o outro genitor por desequilíbrio emocional, por desequilíbrio comportamental. Eu não sei se esse cara tem atitudes tão estranhas que eu não sei se ele é psicopata, se ele é narcisista, se ele é bipolar, se ele é esquizofrênico, se ele tem dupla personalidade, eu não sei. Amiga, até você descobrir o que o camarada tem ou não, preserve a integridade de seu filho e de sua filha. O cara hoje diz, amo, papai ama, mamãe ama, amanhã não diz mais. Hoje atende uma ligação, passa 6 meses sem atender, né? Resolve abandonar para ir viver uma vida de solteiro, de curtição. Será mesmo que existe equilíbrio? Então você que está envolvida na situação, ou que está envolvido na situação, como eu falo para a mulher, eu vou continuar aqui no feminino. Você precisa observar esses detalhes. Olha o que aconteceu com a Isabela Nardoni. Foi morta pelo pai e pela madrasta. Olha o que aconteceu com aquele menino Henry Baldwin,
Henri Borel. Foi morta pela mãe e pelo padrasto. Olha o que aconteceu com aquele, o Boldrin. Como é o nome do menino Boldrin? Que o pai era médico lá no sul. E que a madrasta juntou com a irmã, com esse pai que era médico, matou o menino, enterrou o menino, enfim. Então a gente vê casos absurdos todos os dias. Ah, mas isso não vai acontecer comigo. Eu espero que não. Mas então você precisa exercer os seus direitos, os direitos dos seus filhos e buscar a máxima da preservação infanto-juvenil, da preservação da memória afetiva, da preservação do psicológico, do físico, do emocional, enfim. Eu peguei um caso muito polêmico, a gente conta os casos, mas não conta o nome, né, do santo. Enfim, que envolveu um genitor que já vinha sendo denunciado aqui, tá? Da região. Aqui da região. Não digo Itabuna ou Ilhéus, porque é um caso que corre em segredo de justiça, mas aqui da região. Um cara que já tinha um histórico de violência doméstica. Essa mulher tinha uma medida protetiva para ela. A filha adolescente dela, lá na faixa dos 13 para 14 anos, enquanto era enteada dele, ou seja, na constância do relacionamento, foi abusada sexualmente por esse cara, né? Não com o ato sexual em si executado ou terminado, mas através de outros tipos de abusos sexuais, né? Essa adolescente tem uma medida protetiva contra esse ex-padrasto, e aí esse cara começou uma espécie de perseguição para essa mãe. E aí ele começou a denunciar essa mãe de maus tratos para o conselho tutelar, ele começou a transformar a vida dessa mãe no inferno. E olha o que o judiciário fez. Temporariamente pegou a guarda dos 2 filhos biológicos desse ex-casal e entregou na mão de quem? Desse camarada. E aí o que o camarada fez? O camarada continuou se utilizando das crianças para desequilibrar emocionalmente da mãe. Primeiro porque tirar um filho de uma mãe, na maioria dos casos, não é o caso da Bia Miranda, mas na maioria dos casos, é algo que traz um trauma muito impactante. E aí ele, por último, começou a fazer vídeos nas redes sociais. Vem da casa da mãe com fome. Quem tá dando a comida sou eu. Mostrando o rosto das crianças nas redes sociais. Vem da casa da mãe com a roupa rasgada. Vem da casa da mãe assim assado. Tudo na tentativa de denegrir a imagem dessa mãe. Tanto para os próprios filhos, quanto para a sociedade como um todo. Os amigos e os familiares. E por último foi o que ele fez. Ele gravou um vídeo com teor sexual, com conotação sexual, sensual, no qual os 2 protagonistas eram as 2 crianças. O que foi que vocês viram na casa da mamãe? Supostamente viu na casa da mamãe. A irmã fazendo. E aí ele colocou isso, as crianças para reproduzirem isso. E aí o genitor é quem dirige o filme, o vídeo. E o pior de tudo, ele junta no processo como se isso fosse uma prova, assim, maravilhosa em seu favor. Provas escusas não têm justificativas para serem feitas. E esse genitor comprovou para o judiciário quem ele é. O narcisista, o psicopata desequilibrado que ele é. Colocando os 2 filhos, a integridade física, emocional e sexual dos 2 filhos expostas aí para quem quiser, entendeu? É claro que esse último vídeo ele não colocou nas redes sociais, só colocou no processo. Mas vai que esse último vídeo cai nas redes de pedófilos. Nas redes sociais, no Google. Vai que esse último vídeo cai aí para tantas outras pessoas. Porque um celular, amigo, hoje está na tua mão. Amanhã não está mais. E aí, você faz o que com essa informação? Quer dizer, fora que, ainda que não caísse no conhecimento de ninguém, só do juiz, só dos autos processuais, o fato é que aquelas crianças que são irmãs foram expostas a um contexto sexual, tipo beija, faz, toca, acontece. E aí, como é que você passa depois por uma criança dessa que você não pode fazer com sua irmã? Você não pode agir dessa forma com a irmã. Crianças de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, de 4 anos de idade. Poxa vida. Então, assim, você conhece de tudo nessa vida. Você conhece quem tem a coragem de envenenar um bolo de Natal para matar uma família. E você conhece um genitor que é tão narcisista, tão perseguidor, tão psicopata, que coloca os próprios filhos para encenarem uma reprodução de uma cena sexual ou de uma situação sexual somente para prejudicar a genitora. Então, você encontra de tudo nessa vida. O que você que está me assistindo tem que fazer? Você tem que ficar ligada nos sinais. Os seus filhos vão dar sinais. Na hora de ir para casa do pai, tá chorando absurdamente. Por que essa criança está chorando?
Voltou da casa do pai chorando, aflita. Por que essa criança tá assim? Você tem que se perguntar. Você tem que ensinar para o seu filho educação sexual. Não pode tocar nas suas partes íntimas. Se alguém quiser baixar sua calcinha, sua cueca, não deixa tocar no bumbum. Não deixa tocar na pepeca. Não deixa tocar no piu-piu. Não deixa tocar. Não pode tirar roupa, não pode deixar tocar, não pode fazer. E você tem que contextualizar seu filho para esse mundo cruel. A sua filha para esse mundo cruel. E o mundo cruel nos diz que a maior parte dos abusos sexuais acontecem por parte de padrastos e de pais. Familiares, avós, maternos e paternos, pessoas próximas da família. Então, o que você tem que observar? Todos os sinais, tudo que a criança te apresentar. Por que essa criança está indo para casa do pai nesse sofrimento todo? Por que está voltando com esse sofrimento todo? E cabe a você pedir um estudo psicossocial, colocar seu filho num psicólogo, num psiquiatra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Gente, vai pro CRAS, vai pro CREA, veja aí no seu município o que tem à disposição para colocar seu filho, para falar com a profissional da saúde e colocar para fora o que está acontecendo, porque somente assim você vai conseguir, de fato, a guarida e uma autorização judicial para não expor essa criança ao contato de quem, porventura, esteja colocando a sua integridade física e emocional em risco. Vamos passar para o segundo caso? Vamos passar para o segundo caso. O segundo caso envolve o músico do Thiaguinho. Ô, produção, cadê a imagem na tela, produção? Veja só. O braço direito do Thiaguinho, conhecido como Sami ou Samir, me corrija aí, Pérola, porque você é mais antenada do que eu. Samir. O Samir foi acusado por sua, então, mulher, de diversas traições. Ela pegou o celular dele, encontrou muito conteúdo pornográfico. Muito, muito, muito. E encontrou também muita foto de outras mulheres sem a autorização delas, inclusive da filha dela. E aí, produção, tem aquele porque no programa do Denilton tem, hein? No programa do Denilton tem interações da produção o tempo inteiro, eu tô requerendo, hein? Pois é um assunto grave. A gente tenta quebrar aqui o gelo e a seriedade da coisa, mas é um assunto gravíssimo. Pensa que o padrasto estava com fotos da enteada no celular. A menina abaixando para pegar alguma coisa no chão, estendendo uma roupa lá. Esse fortão aí, do lado do Thiaguinho. Esse aí, ó que maravilha. Esse morenão aí é um morenão que tinha diversos vídeos gravando situações de intimidade, relações sexuais com outras mulheres, portanto, traindo a esposa que está do lado oposto ao Thiaguinho. Né? E além desses vídeos de relações sexuais que ele mantinha com outras mulheres, ele também tinha diversas fotos não autorizadas de pessoas da família, de amigas íntimas da família, da própria enteada dele, né? De madrinhas do casamento, enfim, de pessoas muito próximas ao casal. E o que o Thiaguinho tem a ver com isso? Diretamente nada. Mas se alguém lançasse na mídia a notícia, Samir envolvido em polêmicas de traição da esposa e coletando fotos não autorizadas de outras vítimas, você saberia quem ele é? Não. Então, toda vez que a mídia está veiculando o assunto nas redes sociais, e aí faz o quê? Veicula o nome do Thiaguinho. E, por incrível que pareça, até onde eu sei, a Pérola é mais antenada do que eu, vai me corrigir se eu estiver errada, o Thiaguinho, que é um produto, que é uma empresa, até então não tinha emitido uma nota de repúdio aos atos desse camarada, porque o que ele cometeu não é só questões atinentes a um casal, né? Perpassa aí as traições de um casal, perpassa a briga de casal, né? Porque na medida em que ele envolve outras pessoas com fotografias não autorizadas, e vai saber se ele compartilhava com outras pessoas ou não, porque eu penso que ele compartilhava, porque um homem que é capaz de fazer isso com a própria enteada, ele é capaz de fazer coisas piores, né? E aí o produto Thiaguinho, a empresa Thiaguinho, não emitiu uma nota de repúdio aos atos do braço direito dele e também não emitiu uma nota de acolhimento a essa esposa, que inclusive está defendendo o Thiaguinho. Não, o Thiaguinho não tem nada a ver com isso, o Thiaguinho é um cara diferente, o Thiaguinho não faz isso, papapá. E nem as vítimas. E aí, amigo, é onde entra a importância de um jurídico e de um compliance ativo e atento ao que está acontecendo.
Por quê? Porque a imagem de um produto ou de uma empresa podem sim ser arranhadas por causa de situações como essa. Eu vou trazer aqui muito rapidamente uma situação que aconteceu agora, não tem muito tempo, em Salvador. Uma funcionária do Hospital Mater Dei foi envolvida num caso de racismo num pet shop em Salvador. Ela chegou lá e começou a chamar a mulher de preta, de petista, de baixinha, de não sei o quê. Foi racista com a mulher. E o caso tomou uma proporção absurda nas redes sociais. E o que foi que o Hospital Mater Dei fez no outro dia? Como uma boa empresa que tem um excelente compliance, emitiu uma nota no dia seguinte e disse, olha, estamos desligando fulana de tal do nosso quadro funcional, porque o que ela fez não tem nada a ver com os nossos princípios, com os nossos valores, com a nossa ética e com a nossa missão institucional. E aí, quando o Mater Dei faz isso, ele está fazendo o quê? Ele está dizendo para a sociedade como um todo, ó, continue confiando em mim enquanto empresa. Nós temos limites, nós temos bom senso do que é certo e do que é errado. Nós sabemos o que a lei do nosso país diz a respeito de atos como esse. E nós não concordamos, não coadunamos, nós não estamos a favor disso. Tanto não estamos que estamos desligando a funcionária do nosso quadro funcional. E isso só um bom compliance pode fazer. Porque aí, dessa maneira, a imagem daquela grande empresa que tem um hospital não só em Salvador, mas lá em Belo Horizonte, de onde veio, porque é uma instituição mineira, né? Tem várias instituições, tem várias unidades do Mater Dei. O Mater Dei colocou para o público, para a sociedade civil como um todo, quem ela é enquanto empresa. E a gente está esperando até agora aí uma nota de acolhimento para essa mulher do Samir, né? E para as outras mulheres vítimas desse cara, que tem uma cara boa. Tá vendo como o cara engana todo mundo? Cara engana, hein? Quem vê cara não vê coração, ó. Você fica ligado com quem você deixa sua filha ir passar a tarde. Ah, vai passar a tarde na casa do amiguinho tal. Você não conhece o pai, você não sabe se lá tem outros homens na casa, sobrinhos, primos, tios, avós. Por que você tá deixando sua filha aí todo dia pra cara de alguém diferente? Abre o olho, hein? Quem tirou foto ali, ó. Quem tirou foto da própria enteada foi o padrasto. Tirou foto da enteada, das nádegas da enteada e de outras mulheres e provavelmente se utilizava dessas imagens e dessas fotografias em momentos inoportunos que eu não preciso detalhar pra você, né? Você é adulta tanto quanto eu, já entendeu, não entendeu? Deu pra entender? Então você fica esperta. E qual que é o nosso último caso de... Aliás, Pérola, você entendeu, não entendeu, Pérola? Você entendeu o que eu tô falando? Entendeu, Toné? Entendeu? É perigoso, você abre o olho. Eu tô falando de uma enteada que tinha 20 anos de idade. E eu tô perguntando pra você, telespectadora, você que tem filhas pequenas, menores de idade, tá deixando tua filha ir pro aniversário, que só pega no final do aniversário, hein? Lá na casa de fulano. Outro dia chegou ao nosso conhecimento o caso de uma criança que foi molestada enquanto estava no aniversário de um coleguinha. Porque lá na casa dessa criança tinha um primo e esse primo molestou alguns dos convidados. Mirins. Crianças que estavam lá. Então, abre o olho aí, hein? Você não tá me vendo hoje à toa, não, hein? 20 anos de TVI, informação, compartilhar informação, empoderar mulheres e evitar situações como essa. Porque depois que o leite derrama, amiga, pra você catar e botar no copo, ó, misericórdia. Haja psicólogo, haja terapia, haja remédio, psicotrópicos, haja pra você voltar ao normal e seus filhos também. E o último caso, deixei a cereja do bolo por último. Pam, 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 pam. Já que a produção não me ajuda, vamos nos ajudar, né, Toné? Né, Pérola? Coloca aí a imagem. Vamos falar sobre o casamento do Hulk Paraíba com a sobrinha. Ai, meu Deus, olha a cara dessa mulher. Ela tem uma imagem, uma áurea muito pesada. Ela tem essa cara angelical, mas ela não é tudo isso aí não, viu, amigos? Deixa eu contar essa historinha macabra aí, pra você saber o que eu tô falando. Essa mulher era sobrinha de Irã Ângelo. E ela era tratada como filha da Irã. Então ela viajava, ela tinha roupas... A Irã vem a ser a ex-mulher dele. A Irã é a ex-mulher dele. Essa aí é a Camila, a sobrinha dele. E aí... Sobrinha dela. Dele e dela. Aliás, sobrinha só não. Afilhada de casamento. Porque essa moça já foi casada na Igreja Católica. E o Hulk Paraíba e a Irã Ângelo foram padrinhos de casamento dela. Essa menina teve os estudos pagos pela tia. Essa menina teve a vida bancada pela tia. E, obviamente, cresceu dentro da casa dessa tia. Mas é uma história tão macabra que envolve ingratidão. Desculpa, explica aí que Hulk
É um atleta famoso. Hulk é o jogador do Atlético Mineiro. Isso. Hulk é o jogador do Atlético Mineiro. E a Camila é a sobrinha da Irã Ângelo, ex-esposa do Hulk, e a filhada de casamento do Hulk e da Irã, né? Então essa menina cresceu dentro dessa casa sendo tratada como filha. E olha que história macabra de ingratidão, de traições diversas, porque não é só a traição desse macho aí, porque como diz o outro, de homem a gente espera tudo, né? Ou quase tudo. Mas ninguém percebeu? Mas dessa menina, quando veio à tona, já veio à tona se assumindo. E aí, 3 crianças... Tira a foto dessa mulher, que olhar essa mulher me incomoda. Pelo amor de Deus, já deu. Não quero dar ibope pra essa coisa, não. Porque pra mim, é o fim do absurdo, assim. O limite, o ápice de todos os absurdos, o que essa moça fez. E aí... Todo mundo ficou comentando, porque eu acho que esse casal conseguiu reunir a maior torcida organizada contrária do país. Aliás, o mundo sabe o que esse casal fez. Eles conseguiram vencer a história do Zezé de Camargo e da Zilu, conseguiram vencer a história aí de tantos outros casais, né? E que as histórias trouxeram, assim, muito pavor. Não só tem a Zilu e o Zezé, não. Tem outras situações aí de famosas. A Viviane Araújo com o Belo, né? Que envolveu a Graciane, que o mundo girou e capotou, e ela já colheu o que plantou, obviamente, né? E aí, amigos, o que o direito tem a ver com isso? Amigos, deixa eu te contar uma coisa. O certo nunca vai deixar de ser certo e o errado nunca vai deixar de ser errado. Por qual motivo essa mulher conseguiu a anulação do casamento na Igreja Católica? Tem um motivo jurídico, Úrsula? Não tem. Porque se tivesse... certamente já teria sido anunciado pela vítima ou pela mídia. Ela foi violentada. Teve vício de consentimento. Ela casou dopada, ela casou sem querer, ela casou forçada. Durante o casamento aconteceu isso e aquilo outro. Não, amigos, não aconteceu nada. O que anulou o casamento desta mulher na esfera eclesiástica da Igreja Católica foi isso aqui, ó. Tem aí, produção? Aquela zoadinha do CR Cifrão? Tem aí do dinheiro? Foi dinheiro, amigos, não foi outra coisa, não. Agora, pasme, ela escolheu o dia que a avó materna, que no caso era a mãe da Irã, né? O dia que a mãe da Irã completava aniversário de morte, para casar. E mais do que isso, ela escolheu um padre amigo da família, amigo da Irã, para fazer o casamento dela. E aí, seu padre, eu tenho algo para te dizer. Integridade é coisa que não se compra e não se vende. Tem coisas que são tão absurdas, que igreja nenhuma tinha que estar envolvida. Porque quando a gente olha para uma religião, para uma instituição religiosa, a gente imagina que eles sabem, mais do que o senso comum, o que é certo, o que é errado, o que é aceitável, o que não é. E essa história é macabra, muito macabra, para a Igreja Católica ter anulado o casamento religioso ao ponto de permitir uma segunda cerimônia. Porque para as pessoas comuns, vamos abrir aqui o jogo? Para as pessoas comuns, a Igreja Católica não faz a celebração do segundo casamento. Ponto, falei. Você quer ser a madrinha de batismo de uma criança? A Igreja Católica te pede um catatal de documentos. Um catatal de exigências. Tem que fazer o curso tal, tem que fazer o curso Y, tem que fazer não sei o quê. Não é casada, não pode. É separada, não pode. É divorciada, não pode. Quase que leprosa, né? E aí vai. Então, se para batizar uma criança na Igreja Católica, a Igreja Católica nos exige um tanto de coisa, por qual motivo a Igreja Católica celebrou a união desse casal macabro aí? Porque eu não tenho medo de dizer que são macabros. Porque, olha... existe, inclusive, parentescos por afinidade que não deixam de existir, como é o caso da sogra. Sogra nunca deixa de ser sogra. Para sempre sogra. Uma vez sogra, para sempre sogra. E por que existem parentescos de afinidade? A lei permitiu e preveu esse tipo de situações para a continuidade de parentesco, exatamente para que situações imorais como essa não acontecessem. E depois de um divórcio, de separação, por exemplo, um sogro ou uma sogra se casar com o próprio genro, né? Tem coisas que têm limites morais, limites éticos e limites legais. A Úrsula estava impedida de casar legalmente com o Hulk? Não, legalmente não. Moralmente e eticamente, sim.
Tanto é que você entra na maioria das publicações das redes sociais, você só encontra gente caindo de pau. De cima até embaixo. Para mais de milhões de comentários. Aliás, os comentários que fiz foram, assim, curtidos por milhares de pessoas que sequer sabiam do meu conteúdo, mas que concordavam com aquilo que eu estava falando. Então, ó, tinha motivo para a Igreja Católica anular o casamento? Não, não tinha. Motivo jurídico para anular o casamento? Não, não tinha. Não houve vício de consentimento, não houve coação, não houve violência, pelo menos não foi divulgado nenhum episódio de violência. Se tivesse tido, obviamente que ela teria se utilizado desse viés aí para se justificar. Não há motivo eclesiástico para anulação desse casamento, tampouco legal. Mas o dinheiro que rola nos bastidores, que compra tudo ou quase tudo, anulou o casamento desse casal aí de pombinhos com seus ex-cônjuges, para que viabilizasse a celebração do segundo matrimônio na Igreja Católica. Ainda assim, deixou de ser certo? Deixou de ser errado? Deixou de ser abominável? Ó, amigo, não deixou de ser abominável, não deixou de ser errado, não deixou de ser uma história horrenda, com detalhes assim de psicopatia, de ingratidão, porque o que essa mulher sofreu não foi só uma traição de um marido, foi a traição da sobrinha que ela criava como filha, traição da irmã, que no início se colocou contrária à filha, mas que hoje já está aí abençoando o casalzinho, como se nada tivesse acontecendo. E olha, eu tenho uma coisa para dizer e vou encerrar hoje o meu quadro com essa frase. Ninguém constrói felicidade em cima da infelicidade de outras pessoas. Eu vou repetir para ficar muito claro para você. Ninguém constrói felicidade em cima da infelicidade de outras pessoas. Uma mulher saiu ferida desse lugar, a outra não vai permanecer por muito tempo sorrindo. 3 crianças saíram desse contexto familiar chorando, sangrando. Outras crianças não permanecerão sorrindo. Uma família foi dissipada pela traição e pela ingratidão, pelo susto, pelo pavor de atitudes tão horrendas. Isso não vai ficar de graça para o universo. Esse mundo não gira não, amigos. Esse mundo capota. E a lei da semeadura é algo que eu conheço e que talvez, mais do que o próprio direito, seja uma certeza para mim. Aqui você plantou, porque, como diz outro, aqui a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. É isso. Fica com o recado no coração, hein? Porque, ó, essa história aí não é só o Hulk Paraíba que faz, não, hein? Tô sabendo que tu tá aí, ó. Ó, cuidado aí com o que tu anda olhando, querendo e fazendo, hein? Cuidado, hein? Porque aqui tu vai plantar, aqui tu vai pagar. Essa vida é um restaurante. Ninguém sai devendo conta. Beijo! Beijo, beijo, beijo! É isso!